Gênesis, capítulo 15, versículo 16, diz-nos assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Quando Abraão teve um encontro com Deus, Deus lhe prometeu uma descendência e disse que a sua descendência haveria de herdar uma terra que manava leite e mel. Antes, porém, a sua descendência passaria por um estado de escravidão. A nação dos hebreus foi escravizada lá no Egito. Deus, então, ao findar dos 430 anos, levantou Moisés, o grande líder, para libertar aquele povo. Moisés caminhou durante 40 anos ali no deserto, rumo a Canaã. Depois da sua morte, o Josué o substituiu. Moisés, porque também representa a lei. Alguém muitas vezes pergunta, por que Moisés não adentrou a terra prometida? A lei não consegue levar ninguém à salvação. Mas Josué sim, que é uma figura de Cristo, e Yehoshua, ele consegue levar sim o povo à salvação. Foi o que aconteceu. Chegando lá, havia inimigos. Com cada um de nós hoje não é diferente. Os inimigos estão por toda parte. Porém, os inimigos hoje são espirituais. Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado, potestades, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais, etc, etc. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. E quando o povo chega naquela terra, havia 7 nações representativas. É claro que tinha mais povos ali, etnias, mas as 7 nações eram as principais, entre elas os amorreus. E Deus foi claro em dizer que quando a medida do pecado dos amorreus extrapolasse o limite, o povo se apossaria da terra que Deus havia prometido. Tem gente que ignora e chega a dizer até que Deus usou de injustiça, chamando Deus até de genocida, blasfemando de Deus. Não entende? Que Deus permitiu isso por várias razões, porque Deus não faz nada sem propósito. Uma delas é porque Deus é o único que dá vida. Quem dá vida pode tirar. Quem não pode tirar a vida é quem não tem condições de dar a vida. Segundo lugar, Deus queria preservar uma semente, ou seja, os hebreus, uma nação, para que através dos hebreus Jesus viesse ao mundo para salvar a humanidade. E veio. Está aí Jesus disponível a todo mundo. Outra razão, Deus então queria deixar claro para nós nos dias de hoje que um dia ele vai usar de juízo sobre as nações. Está lá no Salmos 9:17. Lá é dito que os ímpios, os perversos, serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. E Paulo vai dizer que Jesus virá para julgar vivos e mortos. Vivos durante ou ao final da grande tribulação. Vai julgar as nações vivas. E os mortos no dia do juízo, juízo final, capítulo 20 do Apocalipse. Então, Deus não faz nada por fazer. Existe um propósito, eu repito. E outra razão é que Deus esperou 430 anos para o povo se arrepender, e o povo não se arrependeu. Ali havia a prática de todo tipo de pecados, os mais abomináveis a Deus. A exemplo do satanismo, que era o sacrifício de crianças ao deus Moloque. O homossexualismo, a prática sexual entre homens com homens, mulheres com mulheres. Havia também o incesto, que era a prática sexual ilícita entre parentes próximos. Havia o bestialismo, que era a prática sexual entre animais, homens com animais. Havia também o espiritismo, que era a consulta ao espírito dos mortos, entre aspas. E tudo isso era abominável a Deus. Além da idolatria, adoração maciça aos deuses falsos, que a Bíblia diz que deuses construídos por mãos de homens não são deuses. Está lá em 19:26, de Atos dos Apóstolos. Deus então permitiu para que nós, nos dias de hoje, tomássemos isso como exemplo, que Deus vai julgar o mundo. Deus vai julgar os habitantes da terra. Em breve, Jesus levará a sua igreja, e quando isso acontecer, Deus também vai permitir um período de grande juízo sobre as nações aqui na terra, porque o homem tem rejeitado Deus.
A Bíblia diz que uma das razões pelas quais Deus vai permitir isso é porque o homem não amou a verdade. Percebeu que hoje nós estamos vivendo o verdadeiro liberalismo moral? Todo mundo hoje diz que detém a sua própria verdade. Cada pessoa pode estabelecer a sua própria verdade. Deus, ele continua sendo a verdade. Jesus, ele é a verdade. Só a Bíblia é a verdade. É a palavra inerrante de Deus que pode transformar o homem, salvar o homem pela fé. Mas os homens não querem. O Brasil tem mais de 500 anos que foi descoberto. E, no entanto, é um país religioso. Brasil é um país religioso, mas quem disse que religião é salvação? Religião do latim, religare, unir. E Jesus, ele faz esta ponte, dizendo Paulo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, mediador que está no meio. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entremos, portanto, por Jesus, antes que o juízo de Deus venha sobre esta nação brasileira e sobre todo mundo. Porque o limite da tolerância de Deus está extrapolando. Este é a alerta que Deus está fazendo. Assim como aconteceu com os amorreus, nós não somos melhores do que eles. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Romanos 6, 23 diz também o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se renda a Jesus na condição de servo, faça dele o teu Senhor e o teu Salvador, e toda a glória será dada a ele. Se você gostou desta pequena reflexão, entra no canal Valério Pontes e vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.